Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, que faz toda a diferença no nosso processo de animação, que são os princípios overlapping e follow-through. O follow-through ele se refere ao modo como os objetos da extremidade ele mantêm o seu movimento, contínuo e subsequente, em relação ao corpo que eles pertencem, como chapéus, caudas, roupa, cabelo e assim por diante. A grande dificuldade em aplicar esses princípios da animação é tentar prever até onde você deve levar, arrastar o seu objeto e quanto tempo, em frames ou segundos, essa ação deve acontecer até voltar para o repouso. Então, para que a gente possa executar melhor esse movimento, existem 3 coisas que a gente deve avaliar antes de começar a fazer a animação do follow-through. A primeira é entender a ação do objeto principal, a força, o peso e a velocidade que ele está tentando imprimir. A segunda é o grau de flexibilidade do objeto, quão mole, quão flexível, quão rígido ele é. E a terceira é a resistência do ar. Lógico que a gente não vai se perguntar o tempo todo sobre esses 3 pontos na animação, mas com a prática isso acaba acontecendo de forma mais intuitiva e natural. Vamos ver nesse exemplo de uma animação que eu fiz com a ilustração da Jéssica Gomes, uma ilustradora que eu adoro o trabalho, e tentar entender o que acontece por trás desse processo. A animação era muito simples, um personagem que entra em cena, inspira o ar 2 vezes e sai de cena. Então, para que a animação ficasse mais orgânica e fluida, o cabelo ele teria que ter um papel principal na ação. Vejam que no movimento que ela para, inspira o ar pela primeira vez, o cabelo acompanha o movimento feito pela cabeça. Então vocês veem a importância de você executar esse princípio durante a animação, a beleza e a riqueza que dá para o processo. O overlapping quer dizer que quando você arrasta um objeto principal e você tem algum objeto secundário linkado a ele, esse objeto secundário ele sofre um retardo em relação ao movimento e à velocidade do primeiro objeto. O Richard Williams ele traduz, ele resume isso de uma forma muito simples. Overlap significa que uma parte começa antes e as outras partes acompanham. E isso se deve basicamente a respeitar as leis da física, Então a animação se torna mais fluida, mais real, mais orgânica quando você segue as leis da física e Isaac Newton agradece. Vamos ver esse exemplo que eu apliquei o overlap na animação. Com o meu amigo aqui, prevenir é sempre melhor que remediar. Por isso, faço questão de levá-lo a cada revisão e troca programada. E a nossa amizade segue em frente. Vocês veem aqui que como eu arrastei aqui o nosso objeto, na hora desse arrasto aqui, E ele sofre o impacto também desse movimento na hora que ela cai. Mesma coisa do boné, Então tudo que é extremidade, ele vai sofrer esse tipo de reação em relação a essa força principal aqui. Por exemplo, na saída aqui também, você vê como a barba, ela segue esse movimento aqui, tanto na hora que ela vem, quanto na parte que ela vai também, Então isso é muito importante para o processo de animação. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria por trás desses princípios, vamos aplicar ele de forma simples e rápida dentro do After Effects. Bom galera, eu vou criar aqui no After um personagem de forma simples, usando shapes mesmo. Então aqui o foco na verdade é trabalhar o movimento, então a gente não vai se prender tanto às características de montagem do personagem, mas sim de como é que a gente pode fazer esse movimento se tornar fluido e real. Esse aqui é o personagem que a gente já tem, que eu fiz de forma simples para que a gente pudesse entender. Ele tem um corpo, uma cabeça e o cabelo aqui atrás. Na verdade, a simplicidade desse projeto aqui é para facilitar o nosso entendimento sobre o que significa overlapping, o que significa follow-through. Então a gente não vai trabalhar muito a questão do caráter do personagem, mas sim de uma forma simples, como é que eu faço para movimentar esse cabelo, a cabeça, de forma que simule essa sensação de continuidade e de arrasto dos objetos. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer essa personagem ela entrar aqui em cena, ela mexe um pouco o cabelo para um lado, para o outro, e depois ela sai. Então, como é que a gente faz para movimentar esse cabelo? Como é que a gente faz para poder dar uma sensação de overlapping nessa cena aqui? Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com o objeto principal aqui. Eu quero primeiro definir qual é
a velocidade, o peso que esse objeto vai imprimir em cena. Primeiro eu vou arrastar aqui, vou mexer na posição dele, tá? Ele vai surgir daqui do lado e ele vai aqui, deixa eu ver quanto tempo tem a minha composição, tem 10 segundos, quando tiver 1 segundo ele está dentro de cena. Aqui em cima é um pequeno controlador que eu fiz só para mexer a piscadinha dele. Se eu botar um pouquinho pro lado aqui, ele vai fazer piscar. Então é só uma forma simples que eu resolvi aqui de dar um pouco mais de movimento. Ele entra aqui em cena, o anchor point dele está aqui embaixo. Eu vou fazer ele entrar rapidamente e entrar em cena aqui. Então ele vai sofrer um arrasto, ele está aqui, né? Eu vou rotacionar um pouco o corpo dele. Deixar aqui 0 no ponto que ele estiver parado aqui, a gente vai trazer para cá e ele vai entrar rapidamente aqui em cena. Então o que eu faço aqui para que os próprios parâmetros sofram um atraso, um retardo, um em relação ao outro, né? O que é que puxa primeiro aqui? A posição. Então aos poucos ele vai rotacionando, porque a cabeça tende a ficar presa, né, nesse ponto aqui. E depois ele vai e se mantém na pose final, na posição de repouso. Então a cabeça ela tem que esperar um pouco aqui. Então o que é que eu faço aqui? A rotação ele vai atrasar um pouco, né? A cabeça continua parada e aos poucos o corpo vai rotacionando para a inclinação final, que é a que eu gostaria que ficasse. Tá? A gente vai só dar uma puxada aqui no gráfico para ver como é que fica. Eu uso o gráfico aqui, o Speed Graph. Eu vou puxar um pouquinho, a gente vai ver como é que fica. Então já ficou interessante aqui. O que eu posso fazer que me ajuda muito é aplicar um bounce aqui um spring aqui no Duik, né? Eu vou botar 1,5, tá? Mesma coisa eu farei com a rotação. Vamos só fazer um ajuste aqui para ver. Beleza, então acho que ele já está funcionando, ele entra em cena. Algumas coisas a gente pode fazer para forçar esse movimento, esse impacto. Então aqui é testar onde é que eu acho que esse movimento, né, o time funciona para mim. Então eu acho que ele tem que ser um time mais apertado, isso, tá? E a gente pode depois forçar algumas coisas, como a escala, por exemplo. E eu vou mexer na escala. Então para que eu mexa a escala e a escala não seja influenciada pela rotação aqui do meu corpo, eu vou criar um objeto nulo, eu vou renomear ele para Scale, tá? E vou linkar o corpo nesse Scale. Quando eu chegar nesse ponto aqui, eu quero que meu corpo escale aqui horizontalmente, tá? Então eu vou começar ele do ponto 0 aqui, do 100. Tá? Nesse ponto aqui ele vai dar uma esticada, né? Ele estica e volta para a posição final. Eu vou apertar F9 e vamos ver como é que fica aqui esse movimento. Já deu uma suavizada massa assim na animação do personagem, né? Você vê que o corpo ele distorce de acordo com esse movimento, tá? Então como é que a gente pode enfatizar ainda mais esse movimento? Eu posso dar uma esticada um pouquinho maior aqui. Isso já dá uma puxada boa, um arrasto legal pro nosso personagem. A gente vai mexer agora a cabeça dele, né? Eu botei aqui um anchor point aqui embaixo, tá? Para que a gente pudesse rotacionar bem o nosso personagem. Então eu vou marcar logo o ponto final aqui da minha rotação e vou aqui marcar o quanto ele vai rotacionar a cabeça. Você vê que o cabelo foi junto, a gente vai precisar fazer esse ajuste. Só que quando o nosso objeto chega, a gente vai fazer um teste aqui, ele chega depois da pauta do corpo, porque esse objeto ele é um objeto de extremidade que está linkado no corpo. Então o corpo chega primeiro e com um retardo vai chegar aqui a cabeça. Ela pode chegar mais para frente aqui, na hora que pausa, né? Ela vem, tá? Aqui. E depois ela volta. Eu vou apertar F9 aqui pra gente dar uma puxada. Beleza.
eu vou só fazer agora um springzinho para que ela repouse com um pouco mais de leveza. Então aqui eu vou só dar uma esticada mais aqui nessa parte do meio, então ela segue o movimento do corpo e depois volta. Então a gente pode fazer até uma ligeira rotação aqui também no corpo, né, para ela ter um pouco de impacto também. Vou apertar F9 e vou dar uma puxada aqui pra gente ver esse impacto acontecer. Beleza. Então acontece já, a gente tem aqui o follow through, olha como a cabeça se movimenta. Então eu vou só dar um pouco mais de rotação aqui pra gente ter aqui, deixa eu ajustar aqui o time, beleza. Eu vou só copiar essa escala aqui pro final. Nesse ponto aqui eu vou dar uma escalada no eixo de Y e diminuir aqui o eixo de X, pouca coisa. Só para que a gente tenha um stretch and squash aqui, tá? Então ela vem, tá nesse ponto aqui. Eu só vou trazer um anchor point aqui desse scale para cá, para que a gente tenha aqui aperte mais aqui quando ela estiver no ponto mais encostado aqui, ela tem essa escalada aqui, essa subida aqui na escala e depois ela desce. Então vamos ver como é que fica aqui. Você vê que já tem várias coisas que são importantes para o nosso movimento aqui de uma forma muito simples. E o modo como eu organizo aqui os keyframes, a distância, esse retardo aqui, ele é influenciado muito pelo meu objeto principal, que é o corpo, né? Então eu arrasto um pouco mais para frente, eu arrasto um pouco mais para trás, esses keyframes de acordo com o meu objeto principal. Como a cabeça é a extremidade do corpo, ela tudo funciona um pouco depois. Então vamos ver como é que fica aqui. Ele faz isso. Agora a gente pode trabalhar o cabelo. Então o anchor point do cabelo, ele está exatamente no meio da cabeça, na bola aqui. Então a gente primeiro anima essa parte do fundo, o back. E eu costumo fazer uma coisa, para que eu organize de uma forma melhor a distribuição dos meus keyframes. Eu starto o meu primeiro keyframe a partir da zona de repouso, né? Aqui o meu objeto ele vai estar, a rotação dele, perdão, vai estar 0 graus. Mas aqui no começo o meu objeto, né, onde a cabeça vai estar sendo arrastada, né? Eu vou começar daqui, ela vai estar para cá. Então eu primeiro puxo aqui, nesse ponto que ela está parada aqui, você vê que aqui é o ponto em que o corpo rotaciona totalmente para cá e ele começa a voltar. Então aqui eu tenho que já começar a fazer ele voltar para cá. Um pouco depois desse ponto, né? Então ele vem e volta para o ponto de repouso. A gente vai apertar F9, vai puxar aqui o gráfico e vamos ver como é que fica a questão do time para ver se está funcionando. Então eu acho que ele pode encostar aqui um pouco antes e também voltar um pouco antes, tá? Então vamos ver como é que fica aqui. Talvez um exagero menor aqui dessa rotação funcione mais. Aqui, beleza. E a gente vai aplicar aqui a mesma coisa, um spring nesse movimento de repouso aqui de volta do cabelo. Então a gente já tem aqui. Uma coisa que a gente pode fazer para exagerar um pouco no cabelo é brincar com os paths, né? Brincar com as linhas aqui para exagerar. Então eu vou abrir aqui a path. Eu vou marcar aqui desse retângulo. Tá? E a gente vai exagerar um pouquinho aqui nesse movimento. Então aqui, quando ele está nesse ponto aqui, eu vou só marcar aqui que aqui é o ponto final, vou trazer para frente, né? Eu quero que aqui ele esteja sem distorção nenhuma, mas aqui a gente pode começar a exagerar aqui no cabelo, né? Então ele vai chegar exagerado, ele vai chegar nesse ponto aqui, a gente pode puxar ele um pouco mais para cá, né? O cabelo, né? Dar uma esticada nele e depois voltar para cá. Então aperto F9 nele. Eu vou também entender que esse movimento aqui das pontas do cabelo sofre um pequeno
retardo em relação ao movimento do cabelo, então eu vou botar um pouco mais pra frente também. E vamos ver como é que fica aqui. Beleza, eu acho que já funcionou bem aqui pro que eu queria. Se a gente quiser, a gente ainda pode brincar mais aqui. Por exemplo, nesse ponto, a gente pode criar um ponto aqui e criar uma distorção. Opa, perdão. Aqui. E criar uma distorção maior aqui do cabelo, né? Para poder dar uma beleza aqui no movimento. Deixa eu ver assim. Isso. Aqui também a gente pode fazer a mesma coisa, né? Isso. Ele vem. Vamos ver como é que fica aqui. Eu acho que é... Opa. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa nesse ponto, né? Vou só criar aqui, tá? E vamos ver como é que fica aqui. Pronto, então já funciona para o que eu queria para o meu cabelo. A gente vai fazer agora a animação da parte frontal da cabeça, né? Tá, então agora a gente vai mexer aqui a parte da frente do cabelo. Eu vou trazer o anchor point dessa parte aqui para o canto. Tá? Então, à medida que ele vem aqui, eu vou marcar primeiro o último ponto, a rotação aqui no final, né? Nesse ponto aqui, ele vai estar bem esticado para cá, né? A inércia está deixando ele esticado, talvez nem tanto aqui, tá? Vou deixar ele aqui assim, ele puxa, quando chegar nesse ponto aqui, ele pode cobrir um pouco o cabelo, o olho aqui e volta, tá? Vamos ver como é que fica aqui. Vou deixar ele para acontecer um pouco antes do movimento desse cabelo aqui, dessa rotação do cabelo. Tá? Vou puxar isso aqui para cá. Eu acho que talvez a gente não precise rotacionar tanto aqui. Vamos lá. E aqui também não tanto. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para trás. Aqui ele já pode estar puxando para cá, então eu vou trazer um pouco mais para cá. Isso. Então a gente já tem aqui o movimento da franja também, né? Ela sofre uma pequena rotação aqui. Então, pessoal, a gente já tem aqui a primeira parte, né? A gente já consegue entender aqui o que é o overlap, né? Ele sendo arrastado aqui, depois ele sendo levado, depois ele volta para o ponto inicial. Eu consigo visualizar esse retardo do time do movimento aqui na organização dos meus keyframes, né? Os objetos de extremidade, eles têm que ficar um pouco depois. E a gente deve sentir também o quão forte esse movimento deve ser para que funcione. Então a gente já tem aqui a nossa primeira parte, e agora ela vai sair, então ela antecipa o movimento, tá? Ela primeiro vem com o corpo aqui, a gente vai puxar ela para cá. Depois ela vai sair, tá? Então ela vem pra cá. Eu vou só primeiro resolver o time aqui desse primeiro momento. Eu acho que ela pode sair de uma forma um pouco mais rápida. Também ela vem e sai. Talvez não tão rápida, mas puxar um pouco aqui essa saída. Certo, a gente agora vai rotacionar ela. Então ela está aqui nesse ponto. À medida que ela sai um pouquinho aqui, o corpo dela fica. Então eu vou rotacionar aqui no primeiro frame só um pouquinho, tá? E aí quando ela chegar aqui, ela vai vir para trás, tá? Então ela vai fazer isso. E à medida que ela vai andando, vai puxando mais o corpo dela. Vamos ver como é que fica aqui esse movimento. Ótimo. Né, você vê que aqui a rotação, ela tá saindo um pouco depois. Você vê que quando ele arrasta o corpo para o lado, eu vou até puxar um pouquinho mais para cá. Ela arrasta, a cabeça vai ficando aqui ainda. O corpo vai, mas a cabeça fica. Então a cabeça, como o Richard Williams fala, né, as outras partes acompanham a parte principal aqui. Olha, depois ela começa a acompanhar. Rotaciona, acho que um pouquinho mais para trás aqui, ela vem e ela sai, tá? Então ela sai de cena. A gente vai fazer a mesma coisa em relação a uma escala,
Eu vou deixar a escala aqui 0 no momento que ela está saindo. Quando ela chegar aqui, a gente começa a esticar o corpo dela, tá? Para simular essa velocidade aqui. Mas eu vou só dar um ajuste aqui no gráfico, na entrada. Pronto. Então vamos só agora começar a ajustar a cabeça, né? Então a cabeça começa a rotacionar aqui, né? Ela vem, então ela dá uma rotacionada para trás aqui, né? Ela é levada para inércia aqui, né? Para esse ponto. Eu vou trazer um pouco mais para frente. Aí você vê que a rotação da cabeça aqui, ou do corpo aqui, eu estou botando a cabeça um pouco mais atrás. Quando chega nesse ponto aqui, ela começa a rotacionar, a gente também começa a puxar aqui também. Tá, então vamos ver como é que fica aqui. Isso. Então a cabeça funcionou já. A gente vai agora só rotacionar o cabelo aqui. Então, mexer aqui primeiro o cabelo da frente. Eu vou começar por ele dessa vez. Então, eu vou deixar ele aqui junto com o movimento. Ele começa a descer primeiro, né? Porque você vê que ele faz isso. Primeiro ele fica na inércia, depois ele é empurrado para trás. Então a gente vai fazer isso aqui. E vou puxar um pouco mais para cá. A gente vai rotacionar ele mais um pouco. Então aqui a gente tem a franja já sendo levada. Então não vou rotacionar tanto porque o design não fica tão legal se eu puxar ela demais. Pronto. E agora a gente vai fazer o movimento do cabelo da parte do fundo aqui. Então ele vai funcionar um pouco depois do movimento da cabeça aqui. Tá? Então ele começa para cá, ele rotaciona um pouquinho para cá, né? Ele traz para cá, né? Primeiro para a esquerda, depois ele começa a fazer esse movimento para a direita. Tá? Então ele vem. E aqui nesse ponto eu vou dar uma esticada nele, pra gente forçar um pouco esse overlapping aqui no movimento. Beleza. Eu acho que está funcionando aqui. A gente precisa só exagerar agora as paths, né? Então a gente vai... Ele rotaciona aqui um pouquinho. Eu acho que ele pode segurar um pouco mais a rotação, né? Ele começa... Eu vou puxar um pouco mais aqui, tá? Quando ele vem, o cabelo rotaciona um pouco mais para frente aqui. A gente sente se tá num time bacana, se tá muito rápido. Isso, agora acho que ficou um pouco melhor. Isso, agora a gente vai só ajustar aqui a nossa path para que fique mais interessante. Então, eu vou mexer nessa aqui, eu acho que a partir daqui funciona mais, tá? A gente vai esticar aqui. Eu vou só... tirar o nosso personagem um pouco mais de cena aqui, para que ele não volte aqui. Tá, então nesse ponto aqui, vamos ver frame a frame como é que tá ficando. Nesse ponto aqui, a gente pode dar uma melhorada no design aqui. A gente pode dar uma exagerada aqui, vamos ver como é que se isso funciona. Só que quando ele chega aqui, a gente pode só deixar aqui o último keyframe. Beleza, gente. Então a gente tem aqui um movimento de follow through e de overlapping também, né? A gente agora está fazendo o nosso objeto sendo arrastado aqui pela saída. Tá, então vamos ver como é que ficou aqui esse movimento, né? Ela entra e ela sai. Então ficou simples, né? Fácil de ser interpretado. Talvez esse exagero aqui do cabelo tenha ficado um pouco estranho, porque aqui ela tá com o cabelo muito longo, né? Então acho que aqui eu vou fazer um ajuste, só para que o cabelo dela não fique tão longo em alguns momentos. Tá, e aqui também. Tá, aqui ela já começa a esticar muito. Eu acho que pode ser um pouco menos aqui. Vamos ver como é que fica agora.
Eu acho que agora funcionou melhor. Bom, eu vou só fazer um ajuste aqui na posição do olho, né? Então, só para que fique um pouco mais interessante a nossa animação, ela vem com o olho fechado aqui. Ela abre aqui. Tá, vou botar Hold Keyframe. Vamos ver como é que fica. E aí, a partir daqui, ela também fecha o olho. Bom, então a gente tem aqui um loop curto, entendendo um pouco como é que funciona overlapping e follow through na prática dentro do After Effects. Bom, galera, vocês viram que usar esses princípios é de extrema importância para nossa animação, principalmente a animação de personagem. E eu espero que os conceitos de overlapping e follow through tenham ficado claros para vocês. Espero que vocês tenham gostado também da aula e até a próxima.